Livro de Josué, capítulo 21, versículo 43. Dessa sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Bens materiais, como terras, recursos materiais. Deus dá aquilo que Ele promete ao seu povo. Mas é necessário que o seu povo possua. O que significa possuir? Possuir é tomar posse. Possuir é assumir, é desfrutar, é colocar a mão, né, de bens materiais que Deus prometeu a nós. Então, nós devemos nos esforçarmos, trabalharmos para tomar posse de bênçãos materiais que Deus preparou para nós. Não pensa que Deus prometeu prosperidade para nós, que a prosperidade vai cair na nossa cabeça. Nós temos que nos esforçarmos com bom ânimo para conquistá-las, para tomar posse. Até a terra prometida foi necessário ser conquistada por Josué, né? Então entendam, Deus dá, mas sem esforço não se toma posse. Não tem, irmão, não tem, como dizem, não tem sucesso, não tem prosperidade sem trabalho, sem esforço, né, com a direção de Deus e com a sabedoria de Deus. Ele nos dá a promessa, Ele nos garante a vitória, ou seja, Ele tira os empecilhos do caminho, que são do inimigo, mas nós devemos tomar posse, nós devemos assumir, nós devemos nos esforçar para ter aquilo que Deus prometeu. Não tem prosperidade, sucesso sem trabalho, sem empenho. E aqui no versículo 44, parte A, diz: e o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. Então Deus também nos dá repouso, paz, ou seja, bênçãos da alma. Então nós devemos também tomar posse do repouso, tomar posse da paz. Em João 14, 27, o Senhor Jesus disse: eu vos dou a paz, não vou-la dou como o mundo dá. A paz que Deus nos dá é a paz diferente do mundo. A paz do mundo, quando é que ela vem? Quando está indo tudo bem, né? Não tem problemas temporariamente financeiros, não tem problema de saúde, não tem problema aí vem a paz. Mas a gente sabe que no mundo nós temos aflições que muitas vezes vêm em sequência. Então, se você confiar na paz do mundo, você não vai desfrutar da vida. Mas a paz do Senhor é uma paz diferente. O Senhor Jesus diz: eu não a dou como o mundo dá, a minha paz é uma paz permanente. A paz do Senhor independe da situação. Às vezes você está numa luta tremenda e você está com paz. Por quê? Porque você sabe que Deus é contigo e vai te dar a vitória. Muitas vezes você está com necessidades financeiras, lutas na saúde, problemas até na família, mas você está em paz. Por quê? Porque você tem a paz do Senhor, a paz permanente do Senhor. Não, eu estou nessa situação, mas Deus vem com livramento, Deus vem com restauração, Deus vem consolar o meu coração, Deus vai me dar vitória. Isso te traz paz. É importantíssimo você crer nas promessas de Deus, porque ela te traz paz. Essa situação ruim que eu estou vivendo é temporária, vai passar e tudo vai melhorar. E é assim que ocorre, sempre vem a vitória. Mas nós devemos tomar também posse das bênçãos da alma que o Senhor nos dá. Então, repouso, paz, bens da alma, né? Devemos tomar posse, assumir, irmão. Assuma a paz do Senhor. Então não fique inquieto, ansioso, aflito. Confie em Deus. Deus não está dormindo. Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Então confia no Senhor e fica em paz. A ausência de paz, muitas vezes, é ausência de fé, irmãos. Fé nas promessas e no poder do Senhor. Eu estou num sufoco tremendo, eu estou numa grande tribulação, mas eu estou em paz porque eu confio no meu Deus. Amém, irmãos? Então, e no versículo 44, parte B,
diz: e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Então, uma outra coisa que Deus também nos dá, cumprindo a sua palavra, Deus nos dá vitória contra os inimigos. Mas também devemos tomar posse dessa vitória, irmãos. O que revela Tiago capítulo 4, versículo 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que é tomar posse da vitória sobre o inimigo? É resistir. Você tem que resistir de acordo com a palavra. E aí o inimigo bate em retirada, porque Deus e o seu poder se alia à palavra que nós confessamos, proferimos e assumimos, e o inimigo tem que bater em retirada. Então tem que tomar posse. Tem que tomar posse e se esforçar de bênçãos materiais, bênçãos da alma e das vitórias contra o inimigo, né? Então, se tomar posse, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Muitas promessas de Deus não estão se cumprindo porque nós não as assumimos, nós não tomamos posse delas. Tome posse, irmão, como se fosse uma verdade, e é verdade, que vai se cumprir na sua vida aos olhos de outros, mas na sua mente já se cumpriu, tamanha é a sua fé. Tome posse, viva como se você tivesse já recebido. É a melhor coisa que tem. Deus prometeu, e a promessa de Deus se cumpre, então eu vou tomar posse, eu vou viver como se ela já tivesse vindo. Então eu estou curado, eu estou liberto, eu sou próspero, minha família é abençoada, está em paz, em harmonia, sem divisão. Assuma essa condição. Mas você está doido, você é fanático, eu sei que você está com dor aqui, dor ali, eu sei que você tem perturbações aqui, ali, com problemas na família. Não. Essa situação é temporária. Eu vivo em função da promessa de Deus, que já se cumpriu, então eu estou curado, minha família é abençoada e eu sou liberto. Tomar posse é isso, é viver como se você tivesse já recebido, ou seja, receber aqui, e aí você vai receber nas mãos, amém? E sabe o que vai acontecer? As promessas de Deus se cumprem na nossa vida, porque nós as chamamos à existência. Josué 21, 45, esse versículo é lindo, se você puder guardá-lo, colocar na cabeceira da cama, coloque. Diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, né? Ao seu povo. Tudo se cumpriu. Fala para o seu irmão do lado, tudo se cumpriu. E tudo vai se cumprir na sua vida. Entendam? Nenhuma palavra do Senhor falhou. Por quê? Em primeiro lugar, porque o povo assumiu, tomou posse. A palavra, as promessas de Deus nunca falharam e nunca falharão. Sabe por quê? Porque Deus tem poder de sobra para fazê-las se cumprir. Entendam? Deus tem poder de sobra para cumprir toda a sua palavra, toda a sua promessa. Se nós assumirmos, se nós cremos, ela se cumprirá, porque Deus que prometeu tem poder de sobra para cumprir todas as suas promessas. Aliás, Deus age com poder, sabe para quê? Para dar bênção para qualquer um. Deus age com poder para cumprir a sua palavra. Por isso ela nunca falha. Porque Deus usa o seu poder especificamente para cumprir as suas promessas, cumprir a sua palavra. Você quer ver exemplos? Mateus, capítulo 26, versículo 39. Esse texto super pregado, mas vamos recorrer porque é um texto muito rico. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo:
meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas vezes nós já pregamos esse texto do sofrimento do Senhor antes do martírio e do Calvário? O Senhor foi um pouco mais adiante, diz o texto. Ele foi para ficar a sós, porque ele estava com Pedro, Tiago e João, e ele não queria que eles vissem aquela oração. Ou seja, tem certas orações que é você e Deus, mais ninguém. E o Senhor clamou: se possível, como tu queres. Palavras chaves. O Pai, nós sabemos que não afastou o cálice amargo, não afastou o sofrimento do Filho, porque o Pai não queria? Ou porque não era possível? Ou ambos? Sabe por quê que o Pai não afastou o sofrimento do Filho? Porque não era possível. Mas não tem impossível para Deus, pastor. Não era possível o Pai afastar o sofrimento do Filho. Sabe por quê? Porque o Pai sempre age para cumprir a sua palavra. Essa é a direção de Deus. O Pai sempre age para cumprir a sua palavra. Por isso ele não falha. Por isso ele não erra. Porque ele sempre age com poder para cumprir a sua palavra. Veja o que diz Isaías 53, versículo 4. Texto super conhecido. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. Vocês entendem agora por que não era possível? Não era possível porque se o Pai afastasse o sofrimento do Filho, Isaías 53, 4, 5 não se cumpriria. E Deus age para cumprir a sua palavra, as suas promessas. 700 anos antes estava escrito, então ia acontecer, porque Deus age com poder para cumprir a sua palavra. Mesmo sabendo do sofrimento do Filho, Deus agiu para cumprir a sua palavra, revelada 700 anos antes. Deus não falha, porque Ele sempre age com poder para cumprir a sua palavra, mesmo que choremos lágrimas de sangue. Então, se nós assumirmos Isaías 53, 4 e 5, estamos sarados, porque a promessa do Senhor se cumpre pelas feridas do Senhor. Se tomamos posse de todas as promessas de Deus, elas se cumprem, elas não falham. Vocês entendem agora porque mesmo o Filho tendo um intenso sofrimento, o Pai não afastou o cálice amargo? Porque Deus ele não agiu em função do sofrimento do Filho, Ele age com poder para cumprir a sua palavra que já estava escrito. Se Ele tirasse o sofrimento do Filho, não se cumpriria Isaías 53. Então as promessas de Deus nunca falham e nunca falharão, porque seja qual for a situação, Ele vai agir com poder para que ela se cumpra. É isso que nós devemos entender. Mateus capítulo 4, versículo 12. E o Senhor Jesus sabia disso, por isso Ele disse: seja como tu queres. E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Quando o Senhor Jesus soube da prisão de João, Ele sabia que o caminho estava preparado. Sabe por quê? Porque era promessa de Deus. João veio para preparar o caminho do Senhor. A palavra estava se cumprindo como sempre. A promessa estava se cumprindo como o Senhor a tinha dado. E veja o versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Para quê, pessoal? O que está escrito aí?
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Entenda, irmãos? Você sabe por que o Senhor Jesus mudou de Nazaré para Cafarnaum? Pastor, porque ele foi perseguido em Nazaré. Não foi só por isso. Você sabe por que ele mudou de Nazaré para Cafarnaum? Porque estava escrito. Entendam, o Senhor mudou-se para que se cumprisse a palavra dita por Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, está lá, depois você confere. Então, anos antes, 700 anos antes, Isaías já tinha dito que ele iria para a terra de Zebulon e Naftali. E se está escrito por Deus, vai se cumprir. A palavra de Deus nunca falha e nunca falhou. Por isso o Senhor Jesus, ele fazia questão de cumprir a palavra. E ele fazia questão para que a palavra se cumprisse. São duas coisas diferentes. A palavra vai se cumprir sobre nossa vida, mas nós temos que cumprir a palavra de Deus. O Senhor Jesus cumpria a palavra do Senhor. O que está escrito na palavra a respeito desse período, aonde eu vou, o que eu vou fazer? Está escrito isso, então eu vou lá e vou fazer isso. Entendam, o Senhor fazia tudo para cumprir a palavra e para que a palavra se cumprisse. Por isso, ele obteve sucesso. Quando você fizer tudo para cumprir a palavra, você vai ter sucesso em tudo. Porque aí a palavra vai se cumprir sobre a sua vida, as promessas vão se cumprir. Então faça tudo para cumprir a palavra, que todas as promessas da palavra se cumprirão na sua vida. E tome posse delas, assuma, irmão. Assuma, irmã. Mateus 21, 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprende-a e trazei-mos. Segue o texto. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister. É necessário para o Senhor. E logo os enviará. Como que o Senhor Jesus sabia que tinha uma jumenta e um jumentinho lá esperando para ele usar, né? E por que o Senhor pediu para trazê-los? Como que o Senhor Jesus sabia? Pastor, acho que ele olhou com um binóculo. Não. Como ele sabia que tinha um jumento e uma jumentinha? Sabe como ele sabia? Porque estava escrito. E tudo que está escrito se cumpre. Veja aqui no versículo 4 e 5. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Dá um pulo lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Israel. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E estava escrito centenas de anos antes. Então Jesus falou: vai lá que está lá, porque aquilo que está escrito se cumpre. Traz que eu vou entrar montado, porque está escrito que eu vou entrar montado do jumentinho. Então entenda, irmãos, o Senhor sabia porque estava escrito na palavra. Você sabe as bênçãos que você vai ter, porque todas estão escritas na palavra do Senhor. Entendam, tudo que você deve saber e fazer está escrito na palavra do Senhor. A palavra é completa.
A palavra tem bênçãos sem medidas e vai se cumprir se você tomar posse. Então conheça a palavra, cumpra a palavra, obedeça a palavra, que você vai ser mais que vencedor, vai ter sucesso em tudo, porque tudo aquilo que está escrito vai acontecer. Entendam, o seu futuro e as suas bênçãos estão escritas na palavra do Senhor. Fala para o seu irmão do lado, o seu futuro e as suas bênçãos estão escritas na palavra do Senhor. Cumpra a palavra que Deus vai fazer as promessas e cumprir sobre a sua vida. Deus usa todo o seu poder. Para quê? Para cumprir a sua palavra. E não faz nada que contrarie a sua palavra. É por isso que a palavra do Senhor se cumpre. É por isso que as promessas do Senhor se cumprem. Por isso, não foi possível afastar o cálice, porque estava escrito que o filho ia passar pelo sofrimento. Entendam? Também não é possível não vir aflições sobre nós. Não é possível. Sabe por quê? Porque está escrito que no mundo teremos aflições. E vai se cumprir. Mas também não é possível o diabo não fugir se nós resistirmos como Tiago 4,7, porque a palavra se cumpre. Também não é possível não sermos curados se nós assumirmos Isaías 53, 4 e 5, porque está escrito, que está escrito se cumpre. Também não é possível não sermos libertos se nós formos discípulos do Senhor e conhecermos a palavra, como está escrito em João 31 e 32. Sede vós, meus discípulos, e aí então conhecereis a verdade vos libertará. Vai se cumprir, nós somos libertos porque nós somos discípulos e conhecemos a palavra, a verdade. Também não é possível não sermos salvos. Também não é possível nós e a nossa família sermos salvos se cremos no Senhor. Se crer e for batizado, será salvo. Não é possível você deixar de ser salvo se você crer e for batizado. Não é possível a sua família não ser salva se você não crer firmemente no Senhor. Não é possível a palavra não se cumprir sobre a nossa vida, porque a palavra alguma do Senhor falhou, palavra alguma do Senhor falhará, porque nós tomaremos posse de todas elas, porque Deus, quem prometeu, Ele tem poder de sobra para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Entendam, quando nós cumprirmos a palavra, Deus a fará se cumprir sobre nós, porque a palavra do Senhor nunca falhou. E a palavra do Senhor nunca falhará. Deus nunca falha, porque Ele usa o seu poder, todo o seu poder, o poder criador do céu, da terra e de todo o universo, o poder incomensurável, o poder que não dá para se avaliar. Ele usa todo esse poder para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então não tem como não se cumprir as promessas do Senhor, se nós assumirmos e se nós fizermos a nossa parte. Palavra alguma do Senhor falhou, como diz lá em Josué 21:45, palavra alguma do Senhor falhou. Eu vou ler até de novo esse versículo, porque ele é muito rico. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo vai se cumprir na sua vida. Confia no Senhor, confia. O seu Deus é um Deus poderoso que usa o poder para cumprir as suas promessas. E nós vamos tomar posse delas em nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé.